Então, para todos, muito bem-vindos a mais uma edição do programa Educação para a Saúde. O programa de hoje é especial. Vamos falar de uma comemoração, Dia Mundial da Alimentação. E nada melhor do que as convidadas que eu tenho aqui, todas nutricionistas, em diferentes áreas. Portanto, vamos aqui falar de vários temas ligados à questão da alimentação. Eu vou passar aqui a apresentar a nossa nutricionista residente, a doutora Ana Pedro, a Antónia Vigário, que é nutricionista, a Maria Antónia Vigário, nutricionista no SMA, aqui no Centro Hospitalar de Famalicão, e a nossa querida Carla Sousa, que é responsável pela alimentação escolar, não é? Mais ou menos, mas vai já explicar qual é a sua tarefa propriamente dita aqui do município de Vila Nova de Famalicão. Agradeço desde já às três a vossa disponibilidade. Neste Dia Mundial da Alimentação, importa falar, e há sempre aquela palavra que vem junto à alimentação, que é a alimentação saudável. E é sempre uma questão que nós falamos, nomeadamente aqui no nosso programa de nutrição, falamos da questão da alimentação saudável, mas depois várias pessoas têm vários entendimentos, não é? Portanto, vamos falar aqui um bocadinho para já enquadrar a vossa vinda aqui e a vossa profissão. E agora pedi à Carla então para apresentar e falar qual é a sua competência na área da nutrição no município de Famalicão. Eu trabalho já há alguns anos na Divisão de Educação da Câmara e tenho em mim a responsabilidade das refeições escolares, que só por si já é um tema muito controverso. Exato. Não porque o que acontece efetivamente, mas pelo que a comunidade ou as pessoas acham que acontece. Nós monitorizamos diariamente as refeições escolares, portanto, estamos nas escolas diariamente na hora da refeição, aparecemos de surpresa para verificar se a refeição está completa, se está equilibrada, se os meninos estão a gostar, se não estão a gostar. Para além disso, não conseguimos estar em todas as escolas ao mesmo tempo. Semanalmente é enviado um questionário de satisfação para as escolas, para que as escolas avaliem o serviço e deem as suas opiniões, ou porque não gostaram do peixe, ou porque não. Tudo isso é avaliado, é visto, porque também não queremos estar a fazer da hora da refeição um momento de stress ou o que queiram chamar para os miúdos. Portanto, não queremos só que seja bem servida qualitativamente e quantitativamente, como queremos que os miúdos gostem de comer na escola. O que, de uma maneira geral, é bem conseguido e é efetivo. Para além disso, temos as sessões de educação alimentar, onde também vamos às escolas. Neste caso, eu tenho comigo o pré-escolar e o primeiro ciclo. Vamos às escolas falar dos vários temas da alimentação, que não é exclusivamente saudável, não é? Temos aqui muito um cunho de sustentabilidade alimentar, e a questão climática é uma vertente que vem sempre aliada a estas sessões de educação alimentar. E, sempre que possível, fazemos também aos encarregados de educação. Estamos disponíveis para fazer sessões de esclarecimento aos encarregados de educação. Portanto, de uma maneira geral, a minha função é esta. Temos também outras colegas, por exemplo, uma colega que está a afetar a área da juventude, que chegou a dar consultas na Casa da Juventude, faz estas sessões também aos jovens. Portanto, não fica só no pré-escolar e no primeiro ciclo, continua. Sendo que estamos disponíveis para esclarecimento para o que seja possível fazer enquanto entidade pública. Portanto, não nos fechamos a isto, à alimentação escolar. Estamos abertos às escolas, aos encarregados de educação, às associações, a quem precisar de alguma sessão de esclarecimento ou esclarecer alguma dúvida. E pronto, essencialmente é isto de uma maneira muito geral. Bem enquadrado. A Maria Antónia Vigário já está noutra faixa etária. Estávamos aqui a falar dos mais pequeninos. A Maria Antónia Vigário tem a responsabilidade, em termos hospitalares, de acompanhar a alimentação em vários, não é bem níveis o termo, mas, por exemplo, acompanhar as pessoas da consulta, não é? Das pessoas que estão internadas e com devidas situações em termos alimentares que têm que ser tidas em conta. É esse também o seu trabalho. Já agora pedia para explicar um bocadinho. Eu agradeço o convite a estar aqui e é uma honra estar aqui com este painel tão simpático. E
de facto, o trabalho do nutricionista no hospital tem algumas vertentes que têm especificamente a ver com o trabalho junto dos doentes, seja dos doentes internados, seja dos doentes em consulta. Como é sabido, o centro hospitalar tem 2 unidades e eu faço trabalho quer na unidade de Famalicão, quer na unidade de Santo Tirso, por isso estou uns dias, ou umas manhãs, ou umas tardes, num sítio, depois estou noutro. Ao longo da semana isto vai-se mudando um bocadinho. O colega que está sempre na unidade de Famalicão, que é obviamente uma unidade maior e com necessidades mais importantes, para além de ser o coordenador, é ele também que tem a cargo essa interlocução com a empresa que faz a confecção e a distribuição das refeições. Por isso essa parte não é tanto comigo, mas é uma função de um nutricionista que interage, aliás, com a colega que está a coordenar a alimentação por parte da empresa que é a concessionária. E nós estamos, porque isso o colega também faz, estamos junto dos doentes no internamento, a acompanhar todas essas situações que o internamento por si só já tem, e às vezes não tem. Não é só, o doente não está só por causa de uma perna partida, está por causa de uma perna partida a fazer a consolidação da fratura, mas ao mesmo tempo tem a sua diabetes, ou tem de fundo já uma doença base que, naquele caso, ou então não, ou então ele está ali porque efetivamente só tem uma doença de tipo orgânico que por si só leva a que toda a alimentação seja ela muito diferente. Estamos a falar de doentes que, por exemplo, não se alimentam por via oral, que têm uma dieta por sonda, ou que têm uma dieta pela veia, uma dieta parentérica, por exemplo, e tudo isso cabe ao nutricionista prover, preparar, perceber quais são as necessidades do doente e fazer essa prescrição. E depois há uma parte também muito importante, que é então o atendimento da consulta. E é aí onde nós, não contactando tanto com os doentes, a maior parte deles vem do exterior, no sentido que vêm para as consultas da especialidade que o SEMA fornece à população, e que depois dessas consultas de outras especialidades são encaminhadas para a nutrição. E daí o centro hospitalar providencia então a consulta de nutrição, que é um bocadinho mais genérica e tem todo um conjunto de doenças, ou atende a um conjunto de doenças muito diversificado, e depois tem uma outra consulta muito específica que tem a ver com a diabetes como uma entidade particular. E essa consulta da diabetes, por uma questão de prática e de distribuição de funções, está comigo em toda a linha. E aí já tenho gente que é menos crescida e é gente também pequenina, porque Exatamente. Desde os pequeninos até às grávidas, aos adultos como um todo, eu faço tudo aquilo que é consulta de diabetes dentro do centro hospitalar. E essa consulta nós entendemos que é uma consulta específica, que requer prática e que também temos a sorte de ter uma equipa de diabetologistas e de enfermeiros ligados à diabetes muito, muito empenhada, quer de um lado, quer do outro, e por isso é também muito gratificante para quem, como eu, trabalha com essa patologia, com essa doença. É muito bem. A Ana é a nossa nutricionista residente, portanto, se calhar a abordagem que as pessoas que consultam a Ana, há de haver aqui com certeza algumas pessoas com alguns problemas de saúde que também fazem a consulta da nutrição, mas depois será também um acompanhamento que fazem com tipo alimentação saudável, ou para perder peso desta ou daquela forma, as chamadas dietas radicais que às vezes vão procurar, e a Ana tem a resposta, mas é um bocadinho isso, a diferença das pessoas que procuram no privado, porque a Ana está aqui a representar os nutricionistas do privado. Certo, Marta, mas... ela diz mas... Eu trabalho... O meu target, não é? 80% dele será para excesso de peso e obesidade. Portanto, eu trabalho com a patologia do excesso de peso e da obesidade. A normalização da obesidade, não é?
é que leva quase como uma nutricionista clínica, mais pela parte estética, é só para perder. Não. Eu trabalho com uma patologia muito específica, não é? Ou pelo menos 80% dos meus pacientes, dos meus utentes, são excesso de peso e obesidade. Sou procurada também quando... Pronto, e é normal, o Sistema Nacional de Saúde, tanto a nível primário, portanto, falta-nos aqui também uma colega a nível de centro de saúde, e a nível hospitalar, eles querem uma resposta mais rápida e procuram a área clínica, porque Famalicão oferece uma grande panóplia de nutricionistas, portanto, de fácil acesso. Mas trabalhamos todas, não é? Quer seja da saúde pública, hospitalar ou da área clínica específica, com aquele intuito da alimentação saudável e promover a alimentação saudável. A doutora Antónia, claro, tem aqui um target muito mais específico, não é? E é bom que ao longo da nossa carreira que a gente vá ficando mais refinado, não é? Seja com doentes renais, oncológicos, e eu, se calhar, na área do excesso de peso e obesidade, não é? Tenho também um programa com crianças que me orgulho muito e que tento fazer ali um programa... que tenha pernas para andar e que tenha bons resultados, não é? Não qualitativos nem quantitativos, mas que é muito difícil de medir, não é? Quando falamos em crianças, mas a área clínica, sim, sou procurada 80% excesso de peso e obesidade, muita pediatria e muitas algumas pessoas que querem alimentação saudável pura e simplesmente sim, pedir um aconselhamento. E cada vez tenho mais jovens, não é? Jovens que chegam, eu adoro estas consultas, não é? Que chegam assim, eu quero comer bem, eu não sei o que é que eu vou comer, o que é que eu devo comer? Como é que eu vou ao supermercado escolher umas bolachas? Como é que eu devo ler um rótulo? E esse tipo de consulta, até uma consulta que a gente esmiuça coisas que eu não consigo em alguém que não está disposta a isso, não é? Nós já falamos num dos nossos programas precisamente sobre isso. Cada caso é um caso, cada pessoa é diferente e a forma também como abordam a nutricionista é diferente, mas a pessoa essencialmente tem que estar predisposta não é? E isso é muito importante. Se calhar pegávamos aqui num tema que é transversal a todas, que é a questão da obesidade, que cada vez mais é um assunto na ordem do dia e, nomeadamente, de crianças a começar que já estão com excesso de peso. Este tempo que tivemos aqui de pandemia também não ajudou, porque o sedentarismo, o facto das crianças terem de ficar em casa não ajudou, mas o que é certo é que nós continuamos a ter este fenómeno assustador que é a obesidade infantil. Pedia aqui uma opinião, começando aqui pela Carla, que está assim um bocadinho ligada a esta faixa do... Qual é a sensibilidade que tem sobre esta temática da obesidade dos mais novos? A percepção que eu tenho é que nós somos uma geração com uma fase, ou estamos numa fase da vida em que temos acesso à informação como nunca ninguém antes teve. Toda a informação. A maioria das pessoas não a sabe filtrar. Quando a Ana fala em modas, essas modas às vezes atingem as crianças, ou seja, uma criança que não toma um pequeno almoço, um pai ou uma mãe pode achar aquilo uma dieta intermitente, por exemplo, e dizer, mas qual é o problema? O problema é que uma criança não faz dieta intermitente, primeiro. Depois, a falta de tempo por parte dos encarregados de educação. Os encarregados de educação não têm tempo, muitas das vezes, para preparar lanches. Na agitação do dia-a-dia... E o mais fácil é pegar umas bolachas e uma coisa mais fácil, o mais barato, muitas das vezes. E em relação a isso não podemos contrapor. Claro. Não podemos. Não é? Estas taxas que atualmente existem para os refrigerantes... Faz sentido. Os refrigerantes e esses bolos empacotados não são bens de primeira necessidade. Faz sentido que exista uma taxa associada que irá reverter posteriormente para o Serviço Nacional de Saúde. Não é um bem essencial. Claro que muitos encarregados de educação e muitas famílias, e não falo só pai e mãe, avós, falo de toda a orgânica familiar, também muitas das vezes precisa de adquirir algumas competências e precisa de estar aberto a que
ferramentas, entre aspas, não é? Por exemplo, como eu, que sou uma ferramenta, que vai à escola ou que dá uma lista e diz, olha, isto são lanches adequados, isto, que não vejam aquilo como uma afronta. Ou como uma, questão que se está a viver um bocadinho agora, ou com esta questão de retirar... Exato, ou estar a impor, ou estar a... são competências que são... comprar um pão fresco e congelar não há problema nenhum. Durante a noite descongelam, no dia seguinte há um pão fresco para levar para a escola. Não é dramático, não é grave, não vem nenhum mal à aldeia. O que acontece é que depois nós chegamos a algumas escolas e vemos lanches repletos de iogurtes com pepitas de chocolate e mais uns bolicaus e mais o diabo a 4. E se não houvesse a oferta de fruta escolar e de pão, muitas das vezes aquelas crianças era aquilo que tinham, associados a muito tempo parados. Atualmente as crianças passam imenso tempo paradas. É verdade. Tudo isto é uma bola de neve. Exatamente. Tudo isto é uma bola de neve. Portanto, se os adultos não olham para a escola, não conseguem olhar para a escola como um sítio que respira a educação para a saúde e ensinem todos os tijolos a educação para a saúde, fica difícil depois, porque a disponibilidade que atualmente nós temos não era a disponibilidade que eu há 30 anos tinha. Disponibilidade alimentar. Portanto, atualmente as pessoas têm que ter competências de leitura de rótulos. Há uma série de competências que é necessário adquirir. Não é só ir ali comprar porque é rápido e também não vai fazer muito mal. Nós não podemos pensar nesta questão da obesidade como sendo só a refeição escolar, ou só aquele chocolatinho que comeram, ou só... Os miúdos não se mexem. E isto é um fator, e a escola está tudo feito para isto, para que os miúdos passem não sei quanto tempo sentados, chegam tarde a casa, depois há sopa ou não há sopa, os pais deixaram sopa ou não deixaram sopa, depois estão cansados, também não apetece estar ali a comprar aquela guerra, e depois isto é uma pescadinha de rabo na boca. Exatamente. E aqui a grande questão é esta pescadinha de rabo na boca. E a questão é, a bola de neve começa a atingir um tamanho depois de... E depois, de quando nós falamos com encarregados de educação, diz assim, pronto, é assim, então, quando o seu filho se detectar ou tiver alguma patologia, não é, alguma doença, vai mover mundos e fundos e vai fazer tudo e mais alguma coisa para tentar reverter a situação. E aí pode ser mais difícil. Exatamente, que as pessoas depois têm que ter a noção que a fatura O princípio da vai ser paga precaução, mais à eu acho que o princípio da precaução, e estou a falar em representação de uma entidade pública, tem que estar. Nós temos que prevenir e temos que estar atentos a este tipo de situações e promover a saúde. As escolhas individuais, pois serão as escolhas individuais. No seu conhecimento da área pública e nas escolas que visita, há essa oferta variada para que as crianças não tenham que escolher os bolicaus e os docinhos? As escolas que visito são maioritariamente pré-escolar e primeiro ciclo. Portanto, atualmente no Conselho de Famalicão, o que é que acontece? Há associações de pais e juntas de freguesia que fornecem os lanches, pão, o simples. Exatamente. Está ótimo, está excelente na mesma, porque atualmente existem regimes escolares, ou seja, há a oferta de leite, há a oferta de fruta escolar. E, por vezes, na refeição escolar, é contratualizado, por exemplo, a questão do pão, Exato. mas que não é necessário que os meninos ingiram o pão na hora da refeição. Exatamente. Portanto, aquele pão pode perfeitamente ser utilizado para um lanche da tarde, para congelarem e darem... Pronto, há 1001 estratégias por parte dos docentes a decorrer nas escolas. Portanto, o que eu estava a dizer, existe várias ofertas alimentares, regimes escolares, que até a Comunidade Europeia é que financia alguns deles, e que estão a ser aplicados no Conselho. Portanto, nós temos esta gestão, recebemos, fazemos isso tudo. Portanto, passa para uma faixa etária mais Não, acima. por vezes, os pais insistem em levar o lanche. Certo. Há situações em que as escolas... Não fazem as melhores escolhas por vezes. Há situações em que as escolas têm esta distribuição de lanches e os pais ainda assim insistem em levar os bolicaus, o bolical, não sei o que, porque coitadinhos, vai ficar com fome. Coitadinhos dos meninos, porque ele não gosta, não vai comer. As escolas têm dinâmicas. As forças dos pares, ou seja, entre eles o exemplo,
tanto funciona para o mal como Com para o bem. Exatamente. Portanto, se está a acontecer se o trilho que está a ser traçado é bom, vamos aproveitar este Exatamente. trilho, pelo menos para aquele. Depois, a partir do 5º ano, é natural que aconteçam aí os desvios, Exatamente. faz parte. Isso, pronto, faz parte, não é? Exatamente. Saíram daqueles 4 muros para ir para já têm dinheiro, já levam dinheiro, já pronto, podem fugir. Pronto, já ali. Mas pronto. depois voltam para o caminho do bem. Se esta base, se estas fundações estiverem consolidadas, vão variar. 5º, 6º ano é normal. Mas depois normalmente vem porque começam a ficar vaidosos, porque vão ter com a Ana e querem saber mais e porque miúdos que se habituaram, que vivem num ambiente obesogénico, que estão habituados em casa numa água, a refrigerantes, isto depois, mais tarde, vai continuar. Exatamente. E estas crianças serão pais que vão manter esta tradição, pronto. Isto acaba por ser depois uma linha. A questão aqui, e é sempre transversal a todas as situações, nomeadamente quando estamos a falar de questões de saúde, que é sempre o prevenir é sempre melhor que remediar, não é? E a prevenção acho que é fundamental, e começando desde pequenos a ter os bons hábitos alimentares, acho que depois dificilmente se descarrila, não é? Marta, deixa-me só, eu estava aqui a pensar como é que isto aqui é dinâmico. A Carla, não é? Constrói aqui um ambiente salutogénico para as crianças. Os pais vêm com um ambiente obesogénico para as crianças. E eu depois vou tratar esse ambiente com os pais para ir de acordo com aquilo, não é? Que as nutricionistas da área da saúde pública tentam fazer, que é criar ambientes salutogénicos para as crianças. Exatamente. Portanto, esta retirada que houve de alguns bens na questão e que das foi escolas. Extremamente criticado, não é? Não consigo entender porquê. É normal, não é? E eu, se vou para uma festa ou se vou para um ambiente em que tenho tudo disponível, mesmo que eu esteja ali numa regra, eu vou quebrar, é difícil não quebrar, claro. não é? Portanto, a partir do momento em que a escola é o começo para a educação, claro que a alimentação tem que estar implementada e tem que criar um ambiente salutogénico, não é? Exatamente. E depois temos os cuidadores, pronto, que por todas as circunstâncias, não é? Há aqui uma questão que eu senti muito, as observações que vi e algumas conversas que tive, essa questão da retirada dos produtos teve a ver, muitas pessoas sentiram isso como um atentado à liberdade individual. Foi. Sentiram isso como sendo um atentado à liberdade individual. Porque tem é que se ensinar os meninos a comer bem. Não tem que se retirar, tem que se ensinar. Acontece que nesta questão da alimentação estamos perante instintos, não é? Sim, influências, não é? porque nós as questões das campanhas antitabágicas, a começar dos pequeninos, funcionaram muito bem, os pequeninos andaram atrás dos pais todos, verdade, o cinto de segurança, jogava ali com situações de medo, de perda, vais perder, exatamente. Não é? Podes perder, pode morrer, pode acontecer. Quando se fala em alimentos que nos dão prazer, porque comer e este tipo de alimentos são prazerosos, não é? Sem dúvida, não é? sem são dúvida. prazerosos. Não precisam estar disponíveis todos os dias e sempre. Sim, claro, uma vez não são E vezes. aqui é esta Há sempre o dia da asneira. Não é? Não é? Aqui é esta grande Claro. dificuldade. Quando nós atualmente sabemos, no caso de Famalicão, que grande parte da perda de qualidade de vida em adultos prende-se com questões da alimentação, o que é que nós estamos a fazer aos nossos filhos? É preocupante. Nós sabemos disto, nós temos este conhecimento, há dados de que tem a ver com a diabetes, hipertensão. Era isso que eu ia aproveitar para puxar a Antónia à conversa nesta questão da obesidade em termos de consultas hospitalares. Nota-se um número de crianças a recorrer à consulta de nutrição para corrigir estes desvios alimentares que podem levar a... Como a Ana dizia há pouco, falta aqui a colega do ACES, exatamente, que recebe provavelmente
vindos diretamente da comunidade, também um grande número. Todos nós, esses 80% de pessoas com excesso de peso e obesidade, ocupam a maior parte das consultas de nutrição. E ocupam porque, de facto, nós falamos, toda a gente ficou a saber o que era uma pandemia com isto da Covid, só que antes do Covid, a pandemia que continua a existir chama-se obesidade. E é uma pandemia. É verdade. E este facto de ser pandemia não é só pelo número, é um grande número, porque nós temos, felizmente, também, se calhar, muitas pessoas altas, muitas pessoas baixas, isso não são pandemias. Esta doença chamada obesidade é que é uma pandemia. E essas características tão nefastas para o bem-estar das pessoas e para a qualidade de vida das pessoas é que merecem esse triste atributo e que têm que ocupar a nossa preocupação. Isto que acontece desde tenra idade e com pais, e eu acho que porque eu também vejo crianças com obesidade e vejo pais com obesidade, e curiosamente, isto pode parecer um bocado disparatado, mas às vezes eu pergunto às pessoas se as pessoas têm cão. E quando eu vejo um pai e uma mãe, que são eles próprios obesos, com uma criança obesa, normalmente o cão também é obeso. Isto é este clima obesogénico, é este clima afinal, isto é comida, quer dizer, comida, quer comer, coitadinha da criança, não se nega a comida à criança. E as pessoas perderam um bocadinho a noção dos limites. E esta falta de limites faz com que, por exemplo, e quantas vezes isto acontece, é muito comum, pelo menos às consultas hospitalares, aparecer o pai e a mãe, ou a mãe e a avó, isto é, a criança vir com dois adultos, não neste tempo de pandemia, isso foi cortado, e é só estritamente necessário. Mas é habitual as pessoas virem, por isso a família normalmente não vem representada por um adulto com aquela criança, mas vem frequentemente com dois, e aquilo que acontece é que eu pergunto às pessoas, então vamos lá ver, então temos a criança, temos o irmão, temos o pai, temos a mãe, temos a avó, então de quem é o prato mais cheio? E habitualmente a coisa não foge muito ao pai, ao avô, mas a partir daí a mãe ou a avó podem já não ser as pessoas que têm o prato mais cheio. Porque aquela criança de 3 anos ou de 4 anos já é capaz de ter o segundo prato mais cheio. E de estarem sempre a servir. Às vezes, a repetir, coitadinho, não é? Quero mais. E não se faz, e é visto como uma coisa, e isto é muito cultural connosco, é visto como uma coisa muito estranha fazer comida em que uma refeição normal, um dia de semana, em que toda a gente se serve e atravessa o tacho, fica vazio. Sim. Isso é estranho. Então, e se eu quiser mais um bocadinho? Mas porquê é que há de comer mais um bocadinho? Porque isto não é uma festa, porque em dias de festa a comida não é feita a contar. Agora, no dia-a-dia, e depois é isto que a Carla diz, há muitas outras coisas que se foram perdendo. Algumas das coisas que eu venho apreciando, e porque o SMAT tem consulta de pediatria da obesidade, e eu converso muito isto também com os pediatras, até porque isto é normalmente uma conversa, um encaminhamento que vem dessas consultas. E, na verdade, as pessoas sentem cada vez mais, nós sentimos cada vez mais, então em pais jovens, que aquilo é a forma como eles veem as coisas, tem muito a ver com essa aprendizagem da parentalidade, não sei se posso dizer isto assim, não se aprende a ser pai e mãe, não se vai para a escola aprender a ser pai e mãe. A escola foi a nossa própria experiência. Como filhos, o que é que os nossos pais fizeram connosco? E por isso, nessa medida, aquilo que acontece é que nós às vezes vemos aqui um perpetuar, em moldes diferentes, que somos todos muito mais modernos do que eram os nossos pais. Somos muito mais informados, nós sabemos muito mais coisas. Tal. Mas tirando isso, na verdade, há aqui uma linha que se perpetua em comportamentos que, se calhar, na altura dos nossos pais, ou melhor, dos pais das crianças que agora acompanham os seus filhos à consulta, havia muitas vezes situações de alguma escassez, e por isso, quando era festa,
as coisas eram um bocadinho mais fartas, isso era positivo, mas uma vez acabando aquela escassez, aquela limitação, e então quando vêm os avós, tantas vezes eles dizem, doutora, sabe uma coisa, isso que está aí a dizer não faz muito sentido para mim, isso está-me a custar muito. Então é assim, eu quando era pequena, o meu pai queria me dar e não tinha. Agora que eu tenho, não posso dar ao meu neto. Isto é... Exatamente. E isto, por isso, há aqui algumas coisas que, de facto, é o que diz a Carla, têm que ser desconstruídas, nomeadamente no que diz respeito à saúde dos mais pequenos. E essa questão do cinto de segurança, e desse exemplo do cinto de segurança, Sim. eu às vezes dou o exemplo das máscaras para quem eu acho que tem já a experiência de ter andado num avião. Olha, alguma vez prestou atenção à regra que eles dizem, olha, se viaja com crianças, primeiro ponha a máscara em si próprio e só depois à criança. Caso contrário, por falta de oxigênio, põe na criança, mas depois a criança vai ficar sozinha porque, entretanto, faltou-lhe assim o oxigênio. Enquanto que, se puser primeiro, está capaz de ajudar. Por isso, aquilo que nós estamos aqui a fazer, e em consulta com crianças, é muito importante. Eu acho que é, para mim, uma coisa muito básica, que é, vamos todos mudar a nossa alimentação. Porque, de facto, o cão também precisa. Claro. E espero que depois façam a ligação para quem não é o cão, mas que está ali à volta. Mas nós precisamos de educar pelo exemplo. Verdade. E às vezes o trabalho, antes de se ir esmiuçar um bocadinho o que é o conteúdo alimentar de cada uma das refeições, primeiro, uma boa alimentação começa, na minha opinião, na lista de compras. As minhas escolhas, como é que eu projeto isto, como é que eu me oriento nos meus consumos, faço compras semanais, mensais, o que é que eu quero ter na minha despensa? Porque eu não compro, pegando aqui no exemplo que dava a Carla, eu não compro o bulical, nem sei se ainda existe bulical, peço desculpa para o Marco, coisas mas parecidas. coisas parecidas. Eu não compro isso só para ter. Se eu tiver no verão gelados na arca congeladora, aquilo não é para dar ao gato. Aquilo vai-se comendo. E se estiver tão acessível, eu ainda vou comer mais. Então não seria melhor eu pensar, então, mas verão sem gelados não é verão? Claro. Mas saiamos todos, decidamos todos que é naquele dia em que vamos dar uma bela passeada no Parque da Devesa. Depois terminamos com o gelado. Exatamente. Pronto. Porque aí o gelado não foi tão barato como isso. Por isso não repetimos tantas vezes, o que parece-me boa ideia. Não o temos tão acessível, por isso não andamos sempre a abrir e a fechar o congelador. E, além disso, associamos ali uma caminhada que faz com que tudo isto tenha um impacto muito, muito menor. E este tipo, eu às vezes passo 2 consultas a fazer este preâmbulo, mas depois quando vamos às intervenções propriamente... É um contrassenso estarmos a falar desta questão. Quando, ainda no início da conversa, a Carla dizia, nunca tivemos acesso à informação que temos hoje em dia. Tudo isto se sabe, acho que cada vez mais as pessoas têm acesso, não é? Depois há documentários do mal que faz isto, há não é? Informação do mal que faz aquilo, e mesmo assim nós continuamos a cultivar, não é? A não ter capacidade de consumir. Eu acho que todos concordamos que há muita desinformação. E há desinformação também é um fato. E depois há uma outra coisa que eu também acho que que faz parte, é quase que um mecanismo de proteção individual. E isto vem, não sei, há aqui um cantinho qualquer onde nós guardamos isto. E aquilo que fazemos é, nós desvalorizamos aquilo que nos é difícil e que não conseguimos fazer tantas vezes. E por isso dizemos tantas vezes, é só hoje. Aquela coisa... Há que tempos que eu não comia uma feijoada e há que tempos que eu não comia... E por isso... Mas a sério, doutor, mas olha que há imenso tempo que eu não comia. Mas pá, e há quanto tempo? Não sei, pá, há 1 mês ou 2. Certo. Olha, e no fim de semana passado o que é que comeu? Não comi feijoada. Pai, é o que lhe digo, só há 1 mês ou 2. Mas comi uns rojões, ou um leitão, ou um cabrito. E vamos de... Exatamente. E cada fim de semana, afinal, passa... Mas, genuinamente, eu acredito que aquilo que as pessoas me estão a dizer, elas estão-me a dizer aquilo... Sim, elas não têm a percepção. Exatamente. Por isso, eu tenho aqui uma coisa qualquer que me desculpa... porque senão eu vivia pregada ao chão de culpas, Não, e há outra coisa muito interessante, as pessoas também não têm noção das quantidades, das porções.
Eu aprendi isso. Pronto, tiveste Por uma boa acaso agora nutricionista. Pois, Pronto. mas Tive, é um facto. Isto fizeste mudar por causa da questão da feijoada. Quando os meus pais eram vivos, todas as quartas-feiras naquela casa se comia feijoada. Todas as E quartas-feiras há era restaurantes regra. que às quartas-feiras Às quartas-feiras servem era feijoada. regra, era a feijoada. Vinha uma dose de feijoada, neste caso éramos para 3. Portanto, uma dose de feijoada para 3 está bom. Aqui um tempo atrás estive na casa dos meus avós e a minha tia disse-me, olha a tacinha da feijoada que era aqui que tínhamos cá em casa. Então, quando eles eram pequeninos, na década de 30 do século passado, ou 40, a feijoada para 5 filhos era uma tacinha assim. Para 5 filhos. Portanto, a questão das porções também é muito importante. Porque Viemos a aumentar. não é? Viemos aumentar, por exemplo, neste caso muito específico da feijoada, a questão, por exemplo, das carnes. Não é? E eles comiam essencialmente o feijão e o arroz. que já dá uma combinação proteica que dispensa assim Dispensa o tanta resto. Não é? Portanto, Exato. aqui é isto, é quando me vem dizer, não, mas, por exemplo, a implementação das refeições vegetarianas nas refeições escolares. Nós já implementamos, pelo menos 15 em 15 dias, já há uns anos. Quando eu entrei para este trabalho, o alvo a bater era o peixe. Tudo que era peixe era horrível, corria sempre tudo mal, era tudo mal. Atualmente não direi que é o alvo a bater, mas sempre que é dia de vegetariano, aquilo, o pessoal, mais assim, muita piada, pessoal, os adultos, atenção, porque isto é sempre os adultos. Se os adultos não... Os adultos é que estragam aqui as coisas. Sim, os adultos não estragam, mas têm que não se estressar por causa de uma coisa que... É uma refeição, agora já tem força de lei esta questão da vegetariana. Mas quando me dizem, mas isso não é a nossa tradição. A refeição vegetariana não é errado. Porque os meus avós não comiam carne nem peixe com a frequência que nós comemos atualmente. Portanto, consumiam muitos hortícolas. E a sopa, na altura, era muitas Ao das pequeno vezes almoço, a única refeição. E ao pequeno almoço comia-se sopa. Portanto, e eu, quando era criança, quando tinha 10 anos, 9 anos, em Famalicão havia o Maxi Mercados, talvez. Não havia propriamente hipermercados. Uma escolha de hipermercados ou supermercados. Não é? Não havia a variedade alimentar que existe atualmente. Portanto, tudo isto joga. E lá está. E as pessoas também existem muito estes comentários que é, então, se vai obrigar o meu filho a ser vegetariano, tem que obrigar os vegetarianos a comer carne. Exato. É muito complicado. Essa questão dos vegetarianos e dos veganos, não é? Que também foi, há uns tempos atrás também se começou a falar muito isso. Não vou dizer que é moda, não é questão, porque cada um sabe de si, mas o que se notou foi um aumento de pessoas a recorrerem a este tipo de alimentação. Mas depois lá está a questão da desinformação. Às vezes não é qualquer pessoa que pode ou que consegue ser vegetariano por questões de saúde, porque não, anemias ou qualquer coisa assim, e que tem que ter sempre um equilíbrio. E o que eu acho é que se levam estas coisas, estas questões de mudanças alimentares, com muita leviandade. Tipo, a partir da manhã não me apetece mais comer carne, vou começar a comer só, vou ser vegan. E depois, em termos de saúde, levam ali, depois andam com desmaios, depois não me sinto bem, porque não fazem um acompanhamento correto. Eu não sei se tens essa noção de pessoas que se lembram. Tenho as depois... mães que trazem os filhos preocupadíssimas porque o meu filho agora quer ser vegan ou vegetariano, eles nem sabem bem numa fase inicial o que é que querem ser, não é? Ovo ou lacto, ou lacto, vegetarianos. Mas as mães preocupadas levam os filhos para eu ajudar a estruturar, não é, de como é que deve ser a alimentação. Eu tenho esse caso, tive um caso de uma mãe preocupada, não é? Primeiro veio falar comigo, a ver se eu convencia o filho a não ser vegetariano. Mas tens isso. E ele disse assim, e eu disse que não é? Portanto, que ia ajudar, não é? Naquilo que... Ele depois desistiu, porque odiava legumes, odiava leguminosas, portanto... Pois.
As convicções não eram assim tão Não fortes. eram assim tão fortes, mas ainda tentou, não é? Ainda conseguia colocá-la a comer alguns legumes, não é? Quase como se fossem desafios, mas tenho alguns pais que efetivamente ficam preocupados com os filhos e então recorrem com os filhos para estarem informados. Até porque as mães não sabem aquilo que existe no mercado como substitutos da carne, do peixe e do ovo, não é? Exatamente. Sim. A questão que eu coloco é mesmo essa. O que assusta é que nem todas as pessoas vão ter com uma Ana, ou com uma Antónia, ou com uma Carla. Decidem por si só, a partir da manhã vou fazer isto. Mas não têm que terem atenção ao historial médico, se podem, e como é que vão fazer a substituição, não é? Sim. Isso é uma coisa que me preocupa quando nós nos nossos programas falamos da questão das modas, não é? Quando é as dietas, é a moda disto e a moda daquilo, que assusta um bocadinho, e os influencers, que foi um dos temas que nós falamos aqui no nosso programa também, que hoje lembram-se e venham com a dieta da água com não sei o quê, amanhã é a moda disto e daquilo, e nós também depois vivemos numa sociedade de miúdos que são muito influenciados por estas coisas e depois, é o que eu digo, a gente fica aqui num... Por exemplo, nós servimos refeições para... nós atualmente temos pedidos alterações de emendas para vegetarianos, veganos, muçulmanos, doença celíaca, várias alergias alimentares e intolerâncias. Para todas estas é exigido uma declaração médica. Isto porquê? Precisamente pela questão das modas. Porque para me aparecer alguém que acha que o filho é intolerante ao glúten e, portanto, quer uma dieta sem glúten para o filho, porque acha, ou sem lactose, porque acha... Alguém disse. Deve ser intolerância à lactose. Não pode ser, né? Como é evidente, nós não podemos andar aqui ao som das modas. Até porque queremos fazer o nosso serviço, era como eu dizia hoje a uma encarregada de educação que conheci hoje, e que o filho tem várias alergias difíceis, complicadas. A nossa função também é facilitar a vida aos pais. Portanto, se nós acharmos que temos competências e se conseguimos que a refeição seja servida de uma forma segura, faremos tudo para que isso aconteça. Depois, lá está, voltamos às histórias. As dinâmicas da escola é a dinâmica da escola. A refeição chega lá, depois tem que ir um auxiliar de ação educativa, um professor servir aquela refeição. Portanto, não vamos estar a ir ao ritmo de pessoas que acham que o filho é ou não é, porque temos já doenças diagnosticadas, que a nossa função é facilitar a vida àquela família, não é estar a complicar, agora vai ter que comer não sei onde, ou vai ter que vir buscar, ou vai ter que não sei o quê. Claro. Portanto, também sentimos muito isso em termos de refeição escolar ou nestas dinâmicas de alimentação escolar. Não é? Lá está, sem glúten, o sem não sei o quê. Que as pessoas têm que perceber, e nós ao fazermos este tipo de programas, e o objetivo de fazermos este programa, não só de assinalar o Dia Mundial da Alimentação, mas precisamente para que as pessoas percebam que a questão da alimentação tem que ser levada mais a sério do que efetivamente é levada, e as pessoas têm que perceber que os nutricionistas existem por alguma coisa, porque prestam estes esclarecimentos, e acho que há muita desinformação, há muita falta de noção de algumas coisas que inconscientemente as pessoas estão a prejudicar a sua saúde e a dos filhos ao acharem que, coitadinho, hoje só vai levar um bulical e amanhã se calhar aí não tive tempo para fazer, levas mais outro. Não, amanhã não é igual, amanhã é um donut e depois no outro dia é uma madalena, qualquer uma, está tudo disponível. Portanto, nós aqui temos tanta coisa para ver. Eu estava aqui a olhar para o tempo, porque já estamos aqui a fugir, porque realmente há tanta coisa que nós temos que falar na alimentação. E eu dizia isto, Ana, nós temos tantos assuntos. E estava aqui a lembrar da desnutrição, não é? Sim. Porque, também. Sim, a desnutrição. Cada vez mais, e recebo isso em consulta, não é?
às vezes até são os filhos, não é, que me procuram, ou porque eu estou num sítio onde há muita gente e eu sou chamada logo para intervir, em que os filhos muito aflitos, ou porque o pai está com uma doença oncológica, ou porque está numa fase mais terminal e a hora da refeição é um drama, não é? E porque para comer o doente sofre, não é? E vem-me perguntar a mim estratégias, o que há, o que é que não há nesta área de cuidados, ou paliativos, ou oncológicos, que são assim as áreas que eu mais recebo. Porque estamos a falar de doentes desnutridos, doentes muitas vezes no final da vida, não é? E que nós também temos este papel de dar alguma qualidade de vida àquele doente, porque ele à fome não vai morrer, mas facilitar aquela refeição para aquilo que não seja o horror, porque muitas vezes alimentar-se é um horror, não é? Eu acho que a nutrição é tão vasta, não é? Esta paixão, somos de uma maneira geral, somos muito poucos para o que é necessário fazer. Cada vez que vocês falavam de alguma coisa, mais um tema que estava aqui na cabeça, mas não posso puxar por eles todos, portanto, se calhar vamos voltar aqui a reunir e que temos aqui outros temas. E eu queria pedir-vos aqui nestes minutos finais do programa, a cada uma de vocês, quando falamos de alimentação saudável, o que é que, na tua opinião, tu preconizas como uma alimentação saudável? A nossa dieta mediterrânea é, não é? E pedia também a vossa opinião. Eu quando na consulta eu tento arranjar assim algumas palavras mais chave, não é? Para ficar, que é diversificar, não é? Equilibrar, e tanto equilibrar na diversificação como na quantidade. Portanto, é aqui que eu tento andar à volta, certo, daquilo que é a nossa dieta mediterrânica, porque eu acho que não há melhor do que isso. A nossa roda dos alimentos é a nossa fotografia do nosso dia alimentar, e é diversificar e a porção certa para cada um. Portanto, a partir daí construímos o nosso plano, construímos a nossa alimentação, e quando vamos à festa, vamos à festa. Vamos à festa. Pronto. A alimentação saudável inclui isso. Ora, exatamente. E a dieta mediterrânica, por excelência, tem esse lado filosófico do convívio puxado para a hora da refeição, e que a refeição seja essa mesma reunião da família. E por ser isso, e por já trazer esse ponto que é de convívio e por isso de prazer, se calhar escusamos de acentuar tanto aquilo que são depois os exageros que vão destituir aquela alimentação, que até pode ser muito boa nas escolhas, muito boa na confecção. E eu recordo que a confecção culinária, os processos envolvidos numa culinária, podem deitar tudo a perder depois de termos uma lista de compras muito bem feita, uma despensa muito bem apetrechada, eventualmente até as quantidades certas, mas podemos depois estragar boa parte com a confecção. Mas este aspecto parece-me importante. E um outro aspecto que eu diria que na alimentação saudável é muito importante, e estou sempre aqui com a alimentação mediterrânica de fundo, com esta vertente, a alimentação mediterrânica, lembrando que nós não somos diretamente banhados pelo mar Mediterrâneo, mas fazemos parte de uma cintura alargada que participa deste clima e desta existência do azeite e dos cereais e das nozes e dos frutos, etc. E dentro deste panorama, eu diria que façamos estas refeições com alguma prudência nas quantidades, nas escolhas e na confecção, e depois saibamos respeitar o intervalo entre as refeições. Porque eu não tenho nada que comer entre o almoço e o lanche. Como não tenho nada que comer depois do lanche até a hora de jantar. E se eu for capaz de respeitar os intervalos, eu também sou capaz, mais depressa, de ter aqui um ritmo circadiano, um noite, um dia, um comer, um não comer, um descanso, um sono, que tudo isto contribui para aquilo que é a minha saúde. E eu tenho mais disponibilidade para ter, e a questão por onde começamos, que foi a obesidade. A obesidade é altamente lesiva da qualidade de vida das pessoas, desde logo, porque eu tenho dificuldade em mexer. Eu não consigo ter uma marcha suave, descontraída. Tudo é pesado, tudo é esforçado, seja o meu coração, os meus pulmões, as minhas articulações. Tudo isso é muito castigado. E precocemente
a obesidade envelhece as pessoas e rouba-lhes anos de vida e qualidade de vida desses mesmos anos. Por isso, a alimentação saudável é um bocadinho, termos em... Eu não tomo medicamentos se não precisar deles. Eu não tenho nada que comer alimentos que não preciso. É a mesma coisa. É simples. É simples. Simples assim. Carla. Não, eu só acrescento uma questão ambiental, não é? Que também não podemos descurar, e a dieta mediterrânica também não descura, não é? Tem a questão de ver que tem a ver com... Nós não temos que comer mangas. Nós aqui não temos que estar a comer mangas, nem temos que a comer mamão, nem coisas esquisitas. O nosso clima dá o que nós precisamos. O sazonal e o local está ótimo. O sazonal e o local está ótimo. Portanto, há os dias eu não tenho que estar estar agora a comer melão ou melancia. Não é de agora. Teve armazenada, veio não sei de onde. É desnecessário, se calhar a qualidade nutricional até pode não ser a mesma que é a melancia de agosto. Pronto, é como uma romã, não se deve... Exato. Respeitar isso. E está aqui o que é uma alimentação saudável. Não tem que ser uma coisa complicada, nem difícil, nem exótica, nem nada. É calmo, simples. É simples, é tudo muito simples. Sem dúvida. Nós, lá está, fica aqui a promessa de voltarmos aqui a conversar, as três, porque ficou muita coisa por dizer, como viram. O tema da alimentação é muito rico, muito vasto e depois tem aquelas vertentes que podíamos começar aqui a pegar, mas isso ficará para uma outra oportunidade. Quisemos assinalar o Dia Mundial da Alimentação com esta conversa aqui a três. Faltou-nos uma convidada, a Cristina, vai um beijinho para ela, mas na próxima ela com certeza vai estar aqui connosco, também a abordar a temática do seu ponto de vista, que trabalha com os centros de saúde, também nessa tarefa muito importante. Até à próxima do Educação para a Saúde e muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer.